Inclusive opiniões são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Aqui está 15 horas 4 minutos. Brasil! Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista no ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. 15 horas 4 minutos, boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil, boa tarde, Jonathan, boa tarde, meu amigo Marcões Oliveira, boa tarde, meu amigo Irapuã Sampaio. Boa tarde você, obrigado pela sua sintonia. Muito bem, boa tarde, meu amigo Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson, boa tarde, Marcondes, meu amigo Jonathan e meu amigo Dilson Bebê, que não tem nada de bebê, viu? E quero mandar um boa tarde especial à equipe de Cabral e Souza, na pessoa de Cabral e Miguel, a empresa que constrói muito em Vitória da Conquista há mais de 40 anos. Um abraço, que Deus abençoe, continue assim, investindo na sociedade. Muito bem, um abraço aí para o Miguel, um abraço aí para todos da Cabral e Souza. Boa tarde, Marcondes Oliveira. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos aqui presentes na mesa. Boa tarde você, ouvintes da Melodia FM 87.9, a voz que fala ao coração. Muito bem, daqui a pouco vamos cumprimentar a nossa visita, vamos às manchetes dos principais jornais do país. Começando pelo jornal União da Paraíba, que diz que, segundo turno, Paraíba é o estado com mais prisões por crimes eleitorais. Já o jornal Folha de São Paulo, sob impacto de emendas, reeleição de prefeitos é a maior desde 2008. Jornal Estado de São Paulo, governo vê disputas internas no Congresso por vagas em agências. Jornal Valor Econômico São Paulo, PSD, MDB e PL vão gerir receitas municipais de 116%, melhor dizendo. O jornal Globo Rio de Janeiro, fracasso nas urnas deflagra crise no PT e ataques entre Gleice e ministro de Lula. Jornal Dia Rio de Janeiro, ataque marcante, Vini Júnior, o mundo é seu. Jornal Correio Brasiliense, deputados voltam a debater a anistia a golpistas do 8/1. Jornal Estado de Minas, efeito das chuvas, o novo desafio. Jornal 0 Hora Rio Grande do Sul, contas federais, é preciso coragem para cortar gastos, é o que afirma Tebet. Jornal Diário de Pernambuco, mais de 5.000 motoristas autuados por uso de álcool. Jornal do Comércio, Grande Recife, ataques a latinos, eleva tensão contra Trump em reta final nos Estados Unidos. Jornal à Tarde, Bahia investe na captação de turistas, 60 mais. Diário de Nordeste, Ceará, Evandro confirma fim da taxa de lixo. E estas são as manchetes dos principais jornais do país para esta terça-feira, 29 de outubro de 2024, deixando aí brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo o que acontece nesse nosso querido e verde e amarelo país que se chama Brasil. Ótima tarde para todos nós, está no ar o Comunidade em Ação. Marcelo Rezende, corta para mim. Corta para mim. Cumprimentar aqui a nossa visita que está aqui conosco. Boa tarde, doutor Alessandro Brito. Deu uma sumida, doutor Alessandro já está viajando, né? Deu uma sumida, mas está aqui conosco. Prazer muito grande revê-lo, especialmente aqui na nossa mesa. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, meu nobre Wilson Brasil, Dilson Bebê, Marconde, nosso amigo Irapuã Sampaio, nosso operador ali, Jonathan, né? Então, boa tarde de modo especial a cada um dos nossos ouvintes. Muito bem, meus amigos, minhas amigas ouvintes, um assuntozinho rápido para a gente debater aqui na bancada,
é que o comércio de Vitória da Conquista, como todos ficaram sabendo através da imprensa escrita aqui em nosso município, andou acontecendo muitos arrombamentos. Coisa horrorosa. E após o crescimento desses arrombamentos, lojas presidente da CDL, após o crescimento de arrombamentos a lojas, o presidente da CDL afirma que medidas estão sendo tomadas junto às polícias civil e militar. Queria saber da nossa bancada o seguinte: como é que eles estão vendo isso? Estão tentando fechar a porta depois de roubado? O que está acontecendo? Porque o número de arrombamentos em Conquista tem aumentado de uma forma assustadora. Ninguém sabe qual a razão. Tivemos há poucos dias aí uma troca de comando da Polícia Militar. A gente via aqui, sem aqui nenhuma crítica ao nosso amigo Paulo, nem a quem saiu, mas a gente via há poucos dias, há pouco tempo aí, mais polícias na rua. Como vocês estão vendo isso, meu amigo Marcondes Oliveira? Bem, a questão, o ditado diz, prevenir é melhor do que remediar. Embora que nesse quesito sempre houve mecanismo de prevenção para a segurança, apesar de não obter o êxito esperado, e que providências precisam serem tomadas. Ao final de contas, o crime ele é vivo. O crime ele é vivo e ele se modifica, ele se adapta de acordo às situações. Se o lugar está infestado de rato, é sinal de que não tem gato bom. Então, se está infestado de criminosos, praticando delitos, incompatível com as normas, então é sinal de que não estamos tendo uma boa segurança naquele ambiente. Caso contrário, a situação seria outra. Eu acho que então é o seguinte, que providências sejam tomadas e vamos tentar coibir esse negócio. Agora, por favor, investigue direitinho e saiba, o cidadão ele não come eletrodoméstico, viu? Portanto, quem compra também deve estar sendo investigado e punido à altura. Muito bem. Muito bem. Olha, são 15 horas e 11 minutos. Irapuã Sampaio. Marcondes falou tudo. Em primeiro lugar, a infiltração de menores. Sabe que a lei ampara o menor. Tem uns menorzão de 17 anos que tem um filho, 2 filhos, 2, 3 mulheres, mas é menor perante a lei. Vota, decide o destino de um país, do Estado, da União, mas é menor, tá? E tem que investigar, em primeiro lugar, por que esses sistemas de câmera não funcionam nas ruas ou dentro da loja. O que está havendo? Em segundo lugar, investigar para saber quem é que está comprando, porque quem compra furto está incentivando o cara a roubar, entendeu? O intrujão receptador que recebe, está comprando o produto ali e está incentivando. Um exemplo, o cidadão assalta ali embaixo no celular, rouba um celular de R$2.000, achou 500 conto, 300 conto, ele vendeu. O cara comprou barato, mas ele está incentivando ele voltar e praticar o mesmo furto. Verdade. Então, para mim tem que se curar na sua essência, na fonte. O meu amigo disse, eu não sei se a toalha já chegou enxuta com você. Eu creio que sim, mas o que acontece? Nós temos aí a Polícia Militar, temos também a Guarda Municipal e temos também lojas com seguranças, bancos também com seguranças, né? Então acho que nós estamos sendo bem protegidos. Agora, por que está acontecendo, eu não sei, né? É uma pergunta que a gente fica sem saber como responder, não, pô? Claro. Então, e como o Irapuã falou aí, temos também câmeras, né? Quer dizer, tem câmeras e não estão sendo coibidas, por que não? Então, é impressionante o que está acontecendo em Vitória da Conquista. Aquelas pessoas que estão na ponta da segurança, será que eles têm direito a dormir, descansar? Tem, né? Mas tem que ter revezamento. Com certeza. Muito bem. São 15 horas. Que hora aí, meu amigo Dilson? São 15 horas mais 13 minutos. 15 horas e 13 minutos. Conosco aqui o doutor Alessandro Brito. E a gente está querendo, doutor, ouvir naturalmente o seu ponto de vista com relação ao Brasil. Como o senhor viu, essas eleições municipais aliás, o Brasil são 5.570 ou 569 municípios, claro, não foram todos que tiveram o segundo turno, mas pelo menos nesse período de outubro, como é que o senhor viu as eleições de um modo geral? A gente observou
que os prefeitos reeleitos foram maioria, impressionante. Talvez porque, segundo comenta-se, aquela verba eleitoral, aquele dinheiro eleitoral, caiu na mão dos presidentes dos municípios. Agora as coisas mudaram, né? Como o senhor vê isso, doutor? Boa tarde novamente, meu nobre Wilson Brasil, demais que compõem aqui o estúdio, de modo especial a cada um dos nossos ouvintes. Mandar um alô lá para minha esposa, Ana Rita, para Aquiles. Veja, as eleições, você mesmo mencionou, né? Eu acho que é uma das únicas eleições em que apenas 7% dos prefeitos não se reelegeram. Isso. Então foi um percentual muito pequeno da não reeleição. E você observa que provavelmente o município está arrecadando mais, né? As suas contas estão em dia, pagando servidor, tudo em dia, realizando obras, e porém a população dá o retorno de uma administração, né? Ele vê que realmente está no caminho certo e vota naquele sentido, né? Entendo que um dos motivos foi esse, né? Os prefeitos, as prefeituras, na verdade, os municípios, né? Estão arrecadando mais de 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá. Consequentemente, isso aí reflete na administração daquele gestor. Consequentemente, vai ter o reflexo nas urnas, como de fato teve. Aqui próximo da gente você pode observar Itabuna, eu acho que nunca tinha sido reeleito um prefeito, foi. Planalto, nunca tinha sido reeleito prefeito, foi. Outra cidade também que não tinha sido reeleito e foram. E outras que também, aquele grupo que dominava o município também perderam. Né? A exemplo aqui de Caraíbas. Existia uma família ali que dominava aquele município há décadas, né? E agora o candidato de oposição ganhou as eleições contra o candidato apoiado por essa família. E então é um recado que a população dá aos gestores, né? E um recado assim muito preciso, né? E um alerta também para aqueles partidos, se você observar também, né? A estratégia de determinados partidos, né, em eleger tanto o prefeito quanto o vereador, e aí com perspectivas também para as próximas eleições. Se você observar o PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos, mais cresceu, né? Que mais cresceu. Então, evidentemente que já existe, segundo o MDB, então já existe uma estratégia provavelmente aí para as próximas eleições, né? Aqui na cidade nós vimos aí, né? O PSD andou praticamente de forma isolada, né? Não estava nem de um lado nem de outro, apesar que formalmente estava em nenhuma coligação. Isso. Mas você não viu nenhum candidato a vereador ali com a propaganda combinada com o candidato a prefeito, né? Esse e muitos outros candidatos a vereador, se você observar também aqui em Vitória da Conquista, especialmente, que é onde vivemos, se você somar o número de votos dos vereadores eleitos na principal candidatura de oposição, supera a votação e muito do candidato a prefeito. Eu não tinha percebido isso. Então é sinal que o próprio candidato a vereador que estava cá, estava com o pé cá e 2 lá. Então, interessante isso. Ou seja, ele estava formalmente na coligação, mas não pedia voto para o candidato, não fazia campanha para o candidato, não se engajava, primeiro, né? Não se engajava na campanha. Então isso aí também você percebe que é o chamado fogo amigo, né? O pessoal chama no popular o fogo amigo. Isso. Então isso aí aconteceu e muito, não só aqui, em outros municípios também, onde nós falamos aí agora, o exemplo ali de Caraíbas. O candidato que ganhou elegeu o menor vereador, ou seja, elegeu 4 vereadores, o candidato perdedor, a coligação elegeu 5. Então são situações que você percebe que o povo quer mudança, né? Às vezes vota em um candidato a vereador por consideração àquele candidato, porém para o gestor vota em outro. Não vota aquele casado com o mesmo candidato. Então esse aí é um recado aí que a população
deu aí nas urnas, né, aos gestores, aos políticos. Nós vimos lá em Fortaleza, né? Fortaleza ali, na verdade, Ciro Gomes já está saindo derrotado já há algum tempo, né? Perdeu na eleição presidencial lá, perdeu agora. Isso. E a população dá o recado. É, né? verdade. Ninguém sabe também qual o campo que ele hoje ocupa, né? Porque a gente vê pronunciamentos, né, que a gente fica sem entender se ele faz parte do campo progressista, do campo centro-esquerda, esquerda, ou centro-direita, ou extrema-direita, né? Como estão na moda falar hoje, né? É verdade, é verdade. Muitas cidades na mesma situação de conquista, doutor? Não, nessa situação específica não cheguei a pesquisar, mas não vejo, pelo menos assim, a imprensa mencionando esse caso, que a eleição ainda não foi decidida, né? Nós temos aí uma candidata que até então foi considerada inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, por maioria dos membros daquela corte. A questão está sub júdice. Os votos conferidos a elas até então estão anulados. Eles só serão válidos caso ela consiga reverter a situação lá no Tribunal Superior Eleitoral. E a eleição de conquista ainda não está decidida. Perfeito. Isso aí decidirá ou terá um rumo às eleições aqui após a decisão do TSE lá em Brasília, que é o guardião das eleições. O senhor se arriscaria a dizer está mais perto de quê? O meu entendimento, não estou dizendo que isso vai acontecer, a tendência é manter o acórdão do TRE Bahia. Né? E se isso acontecer, terá novas eleições em Vitória da Conquista. E tendo novas eleições, possivelmente não serão realizadas até o dia 1º de janeiro de 2025, o próximo presidente da Câmara poderá assumir de forma provisória, de forma interina, até a realização de novas eleições, ou caso esse imbróglio se estenda até o dia 1º, assumir de forma interina até resolver esse imbróglio, seja a prefeita nessa condição conseguir reverter a situação e assumir o cargo, ou novas eleições. Perfeito. Doutor, o senhor acha que teve muita fusão nos partidos, voltando um pouco ao que nós estávamos falando antes, e teve também criar a federação, não é? E mesmo assim, o número de candidatos, aliás, não mesmo assim, mas o número de candidatos diminuíram. Aqui diminuíram, né, consideravelmente. E mesmo assim teve mais votos do que a gestora. Isso, diminuiu consideravelmente, até porque você via aí a federação, né, unida aí aqui em Vitória da Conquista, teve bons, excelentes candidatos que passaram muitos lá, a grande maioria de 2.000 votos. Exato. Né? Veja que o último que entrou na federação entrou com 2.000, acho que 400 e tantos votos. Olha só o último. Né? O último, né? Eu acho que foi isso, salvo engano, não lembro assim ao certo, mas com certeza foi, porque pelo que eu me lembro, não sei se a primeira suplente é a doutora Gabriela, teve 2.301 votos. A doutora Gabriela, foi verdade. Não, ela teve 2.301 votos, pelo que eu me lembro, me parece que foi isso, e ela ficou, eu acho que na primeira suplência, não foi isso? Pronto, então o que entrou provavelmente entrou com 2.300 e poucos votos ou 2.400 e pouco, para cima, entendeu? Mas teve um vereador que entrou com 2.115, não? Não, da federação não, pode ser com outro, de outra legenda. Estou dizendo assim, só da federação. Só da federação. Teve o vereador eleito com 1.500 votos, né, que foi o Avante, né, na carroceria. Mas teve 1.500 e poucos votos, foi eleito, né. Teve lá na federação também do PSDB com Cidadania, elegeu 3 vereadores, entrou, o terceiro foi Edivaldo Júnior, né. Edivaldo Júnior acho que 1.800 e poucos votos. Então, essa é a realidade da eleição proporcional, que não necessariamente o número de votos vai levar você à vitória ou não. Isso. Depende do partido, depende de outras circunstâncias, né? Um dos maiores, o melhor articulador da Câmara de Vereadores já emitiu aí uma opinião que o advogado Dr. Edivaldo Júnior já tem 16 votos para a presidência da Câmara. 16, né? 16. Só não pode falar quem são. O articulador é aquele?
Doutor Edivaldo. Eu, no meu entendimento, eu acho que ainda falta aí 60 dias, mais de 60 dias. Eu já vi a eleição de Câmara mudar no dia, na hora, entendeu? Mas eu acho que é muito... O Bibia nunca perdeu. Bibia, né? Grande articulador. Eu acho que é muito, vamos dizer assim, cedo, né? Precipitado a gente dizer qualquer perspectiva da eleição da Câmara daqui para frente. Mas, enfim, se há realmente essa articulação, vamos aguardar, né? É verdade. Um vereador eleito hoje falou que um vereador eleito hoje falou no rádio que a presidência da Câmara, sem dúvida nenhuma, ficará em uma dessas mãos. Ou Edivaldo Júnior ou Ivan Cordeiro. E será uma mesa composta de um ou de outro com várias tendências. Vai ser um negócio misto. Muito bem, muito bem. Então vamos fazer o seguinte, como nós falamos aqui nas eleições municipais, na mão de quem ficar, vai ficar muito bem, né? Vai ficar muito bem. Na realidade é essa. Olha, nós vamos rapidamente um bloco de apoio. Vamos lá, Jonathan, um bloco de apoio. A gente volta logo na sequência, conversando aqui com o doutor Alessandro Brito, tributarista, eleitoralista, aqui nos dando o prazer da sua presença hoje no Comunidade em Ação. Vamos aos nossos apoios. Doutor Alessandro. Comunidade em Ação. Apresentação: Wilson Brasil. Aniversário Economarte, o grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira: galinha leve congelada ao quilo, R$4,99. Leite em pó Bom Gosto, 200 gramas, integral, R$5,99. Macarrão espagueto comum, 400 gramas, R$1,69. Flocão de milho Maratá, 500 gramas, R$1,39. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 29 de outubro. Economarte. Ordenação ministerial do pastor Valdenilton Ribeiro no dia 30 de novembro às 19h30 na rua Guilherme Aguiar 58 Centro. Presença de missionários e obreiros da Assembleia de Deus Ministério da Restauração. Preletor oficial, pastor George Costa, presidente da APVIC. Um abraço ao pastor Marcos Andrade. Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Muito bem, estamos de volta, são 15h26. Estamos apresentando a Comunidade em Ação através da Melodia FM 87.9. A voz que fala ao coração. E também através do YouTube, Melodia Conquista. É só sintonizar e você vai acompanhar a Comunidade em Ação. Você vai perguntar, doutor Alessandro, se você quiser, mas e daqui a pouquinho, nosso amigo Dilson Bebê faz uma leitura aqui lá do IFBA. Daqui a pouquinho. Não, meu amigo Dilson Bebê. Pois é, doutor Alessandro. A gente fica um pouco ansioso para saber como é que vai ser essa situação de Vitória da Conquista. E sabendo, eu vou estar ansioso, eu acho que todo conquistense vai estar ansioso. Imagine quem ganhar como presidente para assumir. Na empolgação, o que pode, o que não pode um presidente dar continuidade à Prefeitura de Conquista nas obras, nos que já vem sendo feito. Como é que fica essa coisa? Veja só, meu nobre Dilson Bebê e caros ouvintes, veja só, a preocupação sua é eventual descontinuidade nos serviços públicos, algo do tipo. A gente sabe que cada gestor tem a sua forma de agir, a sua forma de chefiar, a sua forma de executar, a sua forma de liderar. Sim. Então, evidentemente, né, sendo aí do mesmo campo político, do mesmo grupo político, seja quem for o próximo presidente da Câmara, se isso acontecer, vier a assumir de forma provisória a chefia do Executivo, evidentemente, seja ele, seja qualquer outro candidato que eventualmente numa eleição suplementar vier a vencer as eleições,
é evidente que dará continuidade a todas as obras que estão sendo realizadas. Não tem como você desconstituir algo que já está no cronograma, já está contratado, já tem dinheiro empenhado, você não realizar. É muito difícil um gestor não fazer isso aí. Agora, quanto à gestão, evidentemente que o prefeito, se isso acontecer e tiver um prefeito interino, que seria o presidente da Câmara, é evidente que ele vai fazer a gestão dele. Certo. Ele vai colocar, nomear pessoas de confiança dele para os cargos, evidentemente, de primeiro escalão, segundo, terceiro escalão, que irá ajudar a governar, ainda que de forma provisória, né? Então, essa é a realidade, né? Assumindo, evidentemente, que constitucionalmente tem todos os poderes do chefe do Executivo Municipal, podendo exercer na sua plenitude a chefia do Executivo Municipal. E aí, quando o futuro prefeito assumir, torna mudar toda essa nomeação, muda tudo de novo? Não necessariamente que vai mudar. Eu acredito que não vai mudar. O que acontece? Evidentemente que sendo do mesmo campo político, pode mudar um nome ou outro, mas evidentemente que eu acredito que não vai afastar, não vai haver uma mudança muito radical, né, na gestão. Certo. Agora, se evidentemente numa eleição suplementar o campo de oposição ganhar as eleições, aí haverá com certeza uma mudança mais radical, porque geralmente você governa com quem você confia, né? Com você, você governa com quem ganha as eleições. Então, aquele grupo que ganhou é o grupo que governa. Perfeito. O doutor Alessandro, no caso, até 1º de janeiro, não tenha uma decisão. Aí a Câmara, a nova mesa diretora, no caso aí o novo presidente, tornar-se-á então o prefeito de forma interina. Veja só, há algumas nuances, alguns meios jurídicos que você pode, estando essa situação dessa forma, não necessariamente o presidente da Câmara assumir. Porém, esse pulo do gato eu não vou falar aqui. Sim, mas há no mundo jurídico diversos recursos que você pode, ainda que não tenha uma decisão definitiva, você equacionar ou pelo menos suspender os efeitos de uma eventual decisão até uma decisão de mérito dessa situação. Mas enfim, vamos aguardar aí os próximos passos. Eu acredito que a decisão do TSE sairá talvez em novembro ou no máximo dezembro. Inicialmente, só para que vocês entendam, o processo está concluso com o relator do caso lá no Tribunal Superior Eleitoral. Ele irá inicialmente apreciar um pedido liminar, se vai conceder efeito suspensivo ou não. Após essa decisão liminar, se confere efeito suspensivo ou não ao recurso, irá provavelmente encaminhar o Ministério Público Eleitoral daquela corte para que possa emitir o seu parecer. Depois o processo retorna para o relator para análise e incluir em pauta para julgamento. Então, por enquanto, eu acho que tem muita coisa a decidir. Talvez, embora nós esteja debatendo esse tema e colocando de uma forma assim previsível, não que possa acontecer, mas é uma presunção apenas que poderá acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Então tem muita coisa, às vezes há muita especulação nesse momento agora, que pode não acontecer nada. Né? Inclusive então, nada, né? Isso. Agora é interessante, assim, eu gostaria de saber se tem alguma influência. Daqui a pouco eu faço essa pergunta, eu prefiro a leitura agora do meu amigo Marcondes. Por favor, Marcondes. Tudo bem. Alô, comunidade do IFBA e ouvintes de Vitória da Conquista. Convidamos a todos para o seminário Inclusão Educacional da Pessoa com Surdo-Cegueira e Múltipla Deficiência Sensorial, que acontecerá no dia 6 de novembro, às 7 horas da noite, no auditório do campus do IFBA de Vitória da Conquista. Este seminário faz parte do curso de formação continuada em educação bilíngue e alfabetização para crianças com surdo-cegueira congênita e conta com uma mesa de abertura, onde especialistas e convidados compartilharão reflexões sobre o tema. Sua presença será fundamental,
para fortalecermos as discussões sobre inclusão educacional, reforçando, 6 de novembro, às 7 horas da noite, no auditório do IFBA de Vitória da Conquista. Venha fazer parte dessa iniciativa e contribuir para uma educação mais inclusiva. Muito bem, daí um convite do IFBA. E eu queria saber, doutora, o seguinte: se não tem alguma influência. É claro que estamos aqui falando da hipótese, né? Lá em Salvador a vitória foi 4-3, foi um score apertado, parecendo até o jogo do Palmeiras Vasco, e Vasco. Palmeiras e Vasco. Na final de 2009, 4-3 pro Vasco, em cima do Palmeiras. Vasco campeão. Aliás, tem um comentário aqui de um candidato a vereador que não conseguiu se eleger, dizendo o seguinte: que a esquerda em Conquista foi para a zona do rebaixamento. Eu dei risada aqui. Interessante isso. Mas, doutor, olha só. 4-3 lá, quase 58%, ou mais de 58% em Conquista, mostrando que realmente a cidade quer a senhora aí como prefeita. Será que isso não vai ter alguma influência lá em Brasília? Não teria, não é? Veja só, Brasil. O julgamento, ele é jurídico, só que ele é jurídico-político. Evidentemente que uma demonstração nas urnas pode, de alguma forma, influenciar, certo? Porém, a votação, evidentemente que a prefeita sabia, pelo menos uma boa parte dos eleitores sabia, ou se não sabia, foram surpresos, que era um risco, que estaria votando por conta e risco. A prefeita também tinha consciência disso, que provavelmente o seu corpo jurídico passou essa informação, ela estaria concorrendo por conta e risco. E de fato, né, a lei assegura que o candidato possa concorrer por conta e risco nessas situações. Ela teve um prazo, né? Então, o que acontece? Tinha um prazo até 20 dias antecedentes ao pleito para substituir. Ela preferiu não substituir, preferiu correr o risco. Então, o risco você pode ganhar ou pode perder. Ela ganhou nas urnas, nesta condição. Então, os votos até então são anulados. Não houve ainda declaração de prefeito eleito aqui em Vitória da Conquista. Diplomação, Não houve marcação de diplomação, porque não tem prefeito, não tem resolução das eleições ainda. Isso aí só será decidido após a decisão do TSE. Antigamente, antes de 2008, os votos dados, e aí era a disposição do artigo 224, os votos dados a candidatos sem registro são nulos para todos os efeitos. Isso antes de 2008. Depois houve uma releitura, uma nova interpretação do artigo 224, trazido por uma resposta de uma consulta pelo TSE, em que considerou, mudou o entendimento e a interpretação dada ao artigo 224, a disposição que tinha o artigo 224 do Código Eleitoral, que passou os votos dados a candidatos sem registro não são nulos, são anuláveis. Ou seja, qual é a diferença de um para outro? Votos nulos não anula a eleição. Se 90% da população votar branco e votar nulo, porque quer lá na urna, não anula a eleição. 10% que votou elege o candidato. E houve em algum lugar do Brasil isso, né? Isso. Então, o que acontece? Os votos até então dados ao candidato sem registro eram nulos para todos os efeitos. Então, antes de 2008, se tivesse acontecido isso, quem seria proclamado eleito era o segundo colocado, no caso o candidato Valdenor. E já tinha, inclusive, marcado a data da diplomação. Caso a interpretação não tivesse mudado do artigo 224. Porém, agora, atualmente, votos dados a candidatos sem registro, nessa situação, não são nulos, são anuláveis. Ou seja, inicialmente válido, posteriormente anulado pela Justiça. Então, os votos conferidos à atual prefeita, eles estão anulados. Poderá ser validados caso ela consiga provimento do recurso manejado ao TSE e o TSE venha a reformar o acórdão do TRE Bahia. Se isso acontecer, os votos dela voltam a ser válidos e, consequentemente, tem todo o processo normal pela frente, diplomação e posse. Caso não aconteça, o processo retorna ao TRE Bahia para que o TRE Bahia convoque novas eleições, que é o chamado eleição suplementar para prefeito aqui em Vitória da Conquista. Os outros partidos, como por exemplo Avante, MDB e PT e o Partido dos Trabalhadores,
Se quiserem mudar os candidatos, podem. Se quiser mudar o candidato, se quiser mudar a chapa, se não quiser lançar candidato, juntar com outro. Se a base da prefeita quiser lançar 3, 4 candidatos, pode lançar. Se o presidente da Câmara assumir interinamente, quiser ser candidato, pode ser candidato. O vice-prefeito pode sair como quem? O vice-prefeito, se quiser o partido indicar, pode indicar. Porém, ele é de outro partido, mas pode indicar como sendo candidato do grupo. Se a prefeita, o partido dela, quiser indicar um candidato, pode indicar um candidato. Então, assim, é uma nova eleição que tudo pode acontecer. Só quem não pode concorrer é a própria prefeita, porque deu causa à nulidade e pela situação posta que ela se encontra no Doutor momento. Alexandre, eu tenho 2 perguntas a fazer. Pois não, pô, senta aí. A primeira é sobre aquela saída, a chegada de 1.800 eleitores de fora para encher mais as urnas de conquista. A justiça está apurando aquilo ou foi só balela? Veja só, meu nobre Irapuã Sampaio e caros ouvintes. Eu não tenho notícia de nenhuma apuração, nenhuma investigação nesse sentido. Não tenho conhecimento. E posso lhe adiantar que nesse caso específico, esse fato em si, ele poderia ser impedido lá no momento da transferência do domicílio eleitoral. Se passou, não tem crime nenhum nesse caso aí. E eu vou mais além, eu gostaria até de alertar a população nesse sentido. Todas as cidades vizinhas nossas aqui, Conquista é considerada a capital do Sudoeste, volta e meia tem um filho estudando aqui, tem um parente estudando aqui, vem fazer uma compra, vem fazer um exame, vem fazer uma cirurgia, vem fazer qualquer... Ou seja, a maioria das pessoas da cidade vizinha tem relação com Conquista. Então, se tem relação, para a Justiça Eleitoral já é o suficiente para transferir o título, o domicílio eleitoral para aqui. Então, por esse fato em si, não vejo motivo suficiente para uma eventual ação no sentido de impugnar o registro, ou o registro não, impugnar o diploma, ou mesmo ação de investigação judicial eleitoral para que venha indeferir o registro de candidatura. Por esse motivo em si eu não vejo relevância para tanto. E sobre uma determinada candidata que teve uma votação expressiva e havia suspeita de compra e investimento pesado. Aí sim, aí é um fato relevante. Se isso aí for provado ou trouxer indícios de provas ou resquícios de provas e numa instrução judicial for restar demonstrado essa compra de voto, abuso do poder econômico, aí sim, você poderá, nesse momento, por uma AIG, ação de investigação judicial eleitoral, ter o seu registro ou diploma indeferido, né, no caso o registro cassado, né, que seria uma sanção, ou num eventual posse ou após a diplomação poderia ingressar com uma ação de impugnação de mandato eletivo, caso seja demonstrado essa prática criminosa do abuso de poder econômico, compra de voto ou qualquer outro fato criminoso, aí poderá ter a procedência dessa ação e, consequentemente, a cassação do mandato. E a inelegibilidade conforme prevê a Lei 64 de 1990. Muito bem, são 15h41 aqui em Vitória da Conquista. A Terra, a melhor cidade para se viver no estado, mas com relação à segurança, parece que caiu, né? Não é mais aquela mais segura, não é isso, não é, Marconi? Você tem informação sobre isso? Segundo os últimos informes aí, a cidade tem perdido nesse quesito, o que é lamentável. Mas uma coisa esse caminho, a gente convive com situação de criminosos, de delinquentes, desde que mundo é mundo. Mas o caminho deles é curto, a estrada deles é curta e já as autoridades constituídas, as forças de segurança, reunirá mecanismos aí e vai sim, eu acredito na força policial, na força da polícia, e eles vão coibir essas ações mais cedo ou mais tarde. Eu sei dizer uma coisa, eu estou com 50 anos, nunca vi um ladrão aposentando por tempo de serviço. Ele fala que tem 50 anos só de melodia, viu, gente? Olha, então quer dizer que foi Macari que copiou do rapaz lá? Ou vice-versa. Ou vice-versa. Eliseu Padilha, ele falou, sim,
que o Partido dos Trabalhadores entrou no Z4. E aí, em função disso, a presidente Gleisi Hoffmann, ela saiu, desceu do salto e o negócio lá, a coisa lá azedou. E a cúpula lá em cima, o negócio tá feio. Tomou o lugar do... E Jeremias Macário aqui usou PT também. tomou o lugar do Corinthians no Z4. Aí agora não é mais comigo. Agora essa questão, a gente tem que aguardar também as eleições daqui 2 anos, porque não quer dizer que o partido que alcançou uma votação na eleição municipal vai alcançar na presidência da República. Então a gente tem que aguardar, porque a eleição é igual nuvens. Ela muda a todo momento, a gente tem que aguardar e não votar em partido, votar na pessoa, votar no gestor. Né? É verdade. Aquele que está lá em São Paulo, será que vai dar alguma coisa? Naquela declaração de Tarcísio? Vamos aguardar os desdobramentos, né? Eu acho que foi um fato assim relevante. É ele na qualidade de maior líder do Estado, né? Se enveredar por uma chamada fake news, por um fato mentiroso, né? Esparramar isso aí, tudo com o objetivo de angariar votos, né? Tirar votos do outro candidato. Eu acho que é algo muito relevante que poderá ter consequências catastróficas para ele. É verdade. Entendeu? É verdade. Para ele. Doutor Alessandro, mas o enfraquecimento das derrotas, né, do PT nas prefeituras, né, em todo o estado do Brasil, isso não reflete na campanha para presidente em 2026? Veja só, nesta eleição o PT ele saiu mais vitorioso do que saiu em 2016 e 2020. Então o partido está em ascensão. Nessa situação que está, ou na situação que estava, o presidente Lula foi eleito, ou seja, ele é maior do que o PT. Então nós vamos aguardar, né, as eleições. Provavelmente eu acredito, né, que o presidente Lula é um candidato natural à reeleição. E assim sendo, vamos aguardar o resultado das eleições, que, como eu falei, a liderança do presidente Lula é maior do que a do partido. Né? E ele consegue justamente reunir partidos, ideologia de centro-direita, ele só não consegue reunir aqueles que realmente lutam ou que se insurge contra a democracia. Mas aqueles que são do campo democrático, ainda que seja de centro, de direita, ele está aberto para abraçar e caminhar juntos por um Brasil melhor. É verdade. Muito bem, olha, são 15h45, agora o famoso 15 para as 4. Ah, tá. Vou falar 16, pessoal, mas ficava mais 4. Como vocês podem ver isso aqui, por exemplo? Atenção, ouvintes. Inacreditável. População se revolta após empresa colocar segurança para guardar caminhão frigorífico tombado e coloca fogo, atingindo inclusive o próprio veículo. Os guardas estavam guardando ali, porque depois do tombamento, vigiando a carga. E foi segurança privada. Não ser saqueada, a verdade. Não ser saqueada, a verdade é essa. Por isso, as pessoas que queriam saquear, claro, que se chatearam, botaram fogo. Como você vê isso? Que coisa horrorosa, né? Criminosos. É aquele tipo de coisa. Eu lhe dou a voz de assalto. Você reage ao ultimato. Simplesmente isso. A Bíblia, Jesus Cristo disse que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E nada melhor do que uma situação dessa para se aplicar essa frase de Jesus Cristo. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E aí é o seguinte, por que essa situação aconteceu? Porque já é de praxe isto acontecer nas rodovias do nosso país. Existem pessoas, existem famílias que moram às margens de rodovias justamente na expectativa e em determinados trechos por conta do número de acidentes. Como a empresa teve a prudência de convocar segurança particular para guarnecer o patrimônio, eles foram e fizeram dessa forma. Então, é lamentável e isso é coisa de Brasil. Infelizmente, isso é coisa de Brasil, essa situação. Falando aqui sobre o que o doutor Alessandro comentou aqui, ficou entendido e é entendido de que as pessoas, parte do Brasil, pelo menos 50 milhões de cidadãos aptos a votarem, gostam da figura da pessoa
da pessoa do presidente Lula e não do partido. Ele não foi candidato nessas eleições municipais, por isso que o partido dele teve os resultados que teve. Então, as pessoas gostam dele. Caso ele não seja candidato, certamente o resultado será diferente. Só para ilustrar uma janelinha aqui, meu nobre Brasil, essa situação que nosso amigo Marconi colocou aqui, eu vi um depoimento de um pai de família, né, que tinha uma barraca na rua, ou em alguma praça, em algum lugar, em uma cidade, e aí o candidato dele ganhou contra o candidato do Partido dos Trabalhadores, do PT. E aí o candidato que ele ganhou iria retirar a barraca dele para ele não vender as frutas, as verduras que vendia ali naquele local. Sim. Aí ele estava dando uma declaração, uma entrevista, dizendo, o candidato aí me ferrou porque eu votei nele, pelo menos, agora ele vai tirar, minha barraca trabalhava eu, minha esposa, meu filho, minha família trabalhava aqui. E ele vai tirar, eu me ferrei, mas pelo menos eu não votei no PT e o PT não ganhou. Ele dizia isso. Então é só para a população entender o pensamento de algumas pessoas adoecidas hoje, entendeu? É aquele chamado pobre de direita, só para algumas pessoas entenderem. Eu já ouvi gente falar o seguinte, se é para o PT ganhar em conquista, que fique Sheila. Não entendi. Não, já ouvi várias pessoas que votaram contra Sheila dizendo o seguinte, se é para o PT Sheila, que votaram Sheila, votaram contra Sheila e agora falaram comigo o seguinte, Irapuã, se o PT entrar, vai ser, é melhor Sheila ficar. Aí entra na mesma história desse rapaz da barraca. Eu sinceramente, na minha visão aqui particularmente, né, tenho meu direito de ver, escolher e tal. Eu conheci 2 prefeitos em Conquista que um deixou saudade e a outra se sair deixa saudade, a Sheila e Guilherme Menezes. Para mim, os 2 melhores gestores já tiveram em Conquista. Hoje eu vejo isso. Não, eu também vejo. Eu só queria também Ezen fez muitas, deu um grande prefeito porque você denunciava um fato na rua, na mesma hora ele agia. Eu queria ressaltar esse ponto aí, meu nobre Brasil, que eu acho que desde a década de 60, o nosso saudoso Pedral Sampaio foi uma grande liderança aqui em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, ela cresce desde a década de 60, se tornou a capital do Sudoeste graças a essas lideranças que tivemos, liderada pelo saudoso Pedral Sampaio, que liderou toda a maioria desses gestores que estão aí, inclusive o Guilherme Menezes. Foi secretário dele. Então é bom a gente fazer essa ressalva, porque Vitória da Conquista não tinha água, Pedral Sampaio conseguiu colocar o chafariz ali, não sei, isso lá atrás, eu não era nascido, mas a gente estuda, a gente acompanha. E peitou muitas vezes também, né, doutor? Já foi distrito, Vitória da Conquista já foi distrito de Rio de Contas. Qual é o tamanho de Rio de Contas hoje de Vitória da Conquista? Né? Justamente, foi o único que justamente batia de frente, né, o sistema, isso e aquilo, ficou inelegível, foi preso, caçado, ficou inelegível aqui por 10 anos, renovou por mais 10 anos. Ele não podia ser candidato. Em 1977 ele subiu no palanque, pediu voto para Raul Ferraz. Raul Ferraz foi eleito prefeito de Vitória da Conquista. Então ele tem que resgatar essa história. Agora muitos pongam na história e aí tenta se aparecer. 6 anos, foi? Né? Raul, foi 6 anos prefeito. Mais 2. Raul fez 6 anos. 6 anos, não foi? Depois foi eleito Raul Ferraz com um grupo aqui de Pedral, deputado constituinte que ajudou a construir, a escrever a nossa Constituição da República de 1988. Então, Pedral Sampaio, naquela eleição da década de 80, poderia ter sido governador, não quis, poderia ter sido vice-governador. Ele foi pegar Valdir Pires e falou: o meu voto é o seu, não posso ser vice seu não. Foi pegar Nilo do Boi lá em Guanambi, saiu correndo aí nos 4 cantos do estado da Bahia e ganhou contra o sistema. Então a gente tem que ressaltar essa história dessas pessoas, dessas grandes lideranças que tivemos, né? Maior goleada que essa só do Botafogo. Pois é, então é isso. É verdade. Então a gente tem que fazer, né, essas ressalvas e lembrar também que
em 97 para cá, depois que o Dr. Guilherme Mendes assumiu, também teve um grande avanço em grandes setores em Vitória da Conquista, né? A cidade começou a expandir também para outros rumos, pelas políticas públicas criadas pelo poder público, e investiu também no saneamento, que são obras que poucos gestores querem investir porque ninguém enxerga. Você enxerga asfalto, você joga asfalto em cima, o povo enxerga. Se querer fazer, vira pó. Mas no esgoto que fica escondido, no saneamento, ninguém quer investir, porque fica escondido. Então, graças a Deus tivemos aí, é o próprio Murilo que fez parte desse grupo também, que hoje provavelmente está alinhado aí ao atual grupo aí. Então a gente tem que ressaltar essas pessoas que fizeram história em Vitória da Conquista, né? É verdade. E Vitória da Conquista hoje, Vitória da Conquista é respeitada por esses políticos que doutrinou a maioria da população de Vitória da Conquista, e o povo de Vitória da Conquista é politizado, não tenha dúvida. Até o nosso querido Nilton Gonçalves só ficou 2 anos na prefeitura, também fez sua história, né? Mas eu digo o seguinte, nós tivemos Pedro Sampaio, primeiro mandato ele foi cassado, o segundo mandato ele foi considerado um dos melhores prefeitos do Norte e Nordeste do país. O terceiro mandato, ele foi considerado um dos piores prefeitos da região. Então ele teve essas três etapas. E nós tivemos um homem aqui, o único homem até hoje de Vitória da Conquista, com 183 anos de emancipação, que conseguiu governar a Conquista por 4 mandatos. E todos os 4 mandatos muito bem representados por ele. Dr. Guilherme Mendes. Foi. E eu não sou petista, diga-se de passagem. Brasil, eu estou pedindo licença a vocês, estou saindo, mas queria deixar um convite a todos os associados da CID aptos a votarem. Se você participou de 3 assembleias, dia 31 haverá a eleição da nova diretoria e do Conselho Fiscal lá da CID. Lá na Rua Siqueira Campos, 2000, a eleição será das 9 às 15 horas. Porém, se o número se todos os eleitores chegarem pela manhã, serão proclamados eleitos e será marcada a posse. Então já fica aqui o convite. Irapuã Sampaio, sou membro da CID ainda, sou presidente do Conselho Fiscal e candidato também a vice-presidente do atual Conselho Fiscal. Porque tem um voto meu, viu? A gente está lá para ver. Eu acho que são 4 votos aqui. Em prol de uma CID forte e independente. Muito entendeu? bem, pô. Muito bem. Então eu quero convidar aqui a cada um de vocês e quero dizer, estamos lá na CID há 35 anos, ninguém é remunerado. A remuneração nossa é abrirmos espaço para aqueles que não tiveram oportunidade na vida. Mas eu queria agradecer a todos, parabenizar aqui o doutor Alessandro Brito e toda a mesa. Cada vez que eu chego aqui, o senhor enriquece, nós saímos mais ricos. Porque quando reúne a bancada inteligente, que chega um superdotado, o pai da matéria, a gente fica mais inteligente. Então eu queria agradecer a todos aí, até amanhã, se Deus permitir. Obrigado. Muito bem, pô. Grande abraço, pô. Dona Amélia tá aí. Dona Amélia, pra não deixar passar, Dona Amélia que faz os bolinhos de chuva, viu? Pô, tá enganando a gente aqui. Um abraço pra pô. Muito bem, daqui a pouco quem tá vendo aí, meu amigo Jonathan? Eneida Sol. Eneida Sol com o Crescer e Brilhar. Crescer e Brilhar, daqui a pouquinho, não mudem de estação, fique sintonizado no 87.9, que o programa que vem aí, né, meu amigo Dilson? É muito bom. Dilson Bebê, deixa eu ver aqui, se dá tempo, são 15h56, não dá tempo para falar, mas dá. Tem sim, 2 minutos aí. Só foi 2 partidas. O Vasco ganhou. Vamos falar de futebol, meu amigo Jonathan. Vai lá, meu amigo Dilson. Pois é, o Wilson Brasil, o Vasco ontem começou bem jogando no primeiro tempo, né? Eu falei, olha, vai ser uma goleada, viu? 3-0 no Bahia e tal, aí, mas eu vi que quando partiu pro segundo tempo, o time cansou. O time cansou e aí, meu filho, foi um sofrimento. Eu diria que não foi só cansaço, não. Foi a boa mão do técnico Rogério Ceni. Ele mexeu aos 3-0 e modificou o jogo. O senhor acompanhou, doutor? Eu acompanhei o final do primeiro tempo. Quando eu comecei a acompanhar, já estava de 3-1. Aí eu assisti o segundo tempo só, porque foi mais sofrido também. E antes desse jogo, teve a Viola, Corinthians e Cuiabá. O Corinthians ganhou de 1-0, né? Também fez uma boa partida, um gol de pênalti, não é isso? Isso. E tá escapando da zona de rebaixamento. Olha, uma coisa eu vou afirmar aqui.
Quem torce pro Vasco e pro Corinthians não precisa procurar cardiologista. Não precisa não, já passou no teste. Já passou. Falou, meu amigo. Não precisa não. Agora, falando aí, nós teremos hoje, né, Atlético Mineiro lá, jogando a partida de volta na Argentina. Uhum. Ele tem ao seu favor os 3-0 que construiu. 4-0. 4? Porque ele ganhou de 5. Não. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Tá certo, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. E amanhã nós teremos o Glorioso jogando contra o Penharol, que leva também consigo um placar favorável de 5-0. Verdade. Muito bem, amanhã vocês terminam a falar sobre isso. Boa tarde, Deus bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, doutor Alessandro Brito. É um prazer estar uma vez aqui com o senhor. Boa tarde, Jonathan. Meu querido Marcões Oliveira. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Marcões, até amanhã. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Brasil. Doutor Alessandro, né? Como o nosso amigo Irapuã falou, é bom porque quando ele vem, ele enriquece não só a bancada, mas como também todo o público ouvinte. Cuidado, não empresta não, viu, doutor? Doutor, boa tarde, foi um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, meu nobre Brasil. Cada um é sempre uma satisfação renovada estar aqui e até breve, se assim Deus nos permitir. Grande abraço a todos, fique com Deus e amanhã, se Ele permitir, estaremos aqui. Amanhã, quarta-feira, né? Quarta-feira, sim. Quarta-feira, amanhã. Então, um abraço a todos, até lá. Mix Mateus tem tudo para o seu negócio e sua casa com muito mais economia. Sempre os menores preços para o comerciante abastecer o estoque. Seja no varejo ou no atacado, vem comprar barato. Sintonize